Fala, aretes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma lei aqui no Arete Jus. E hoje nós vamos começar a Lei 13.431, que trata sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei é aquela do depoimento sem dano. Vamos lá. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, da Convenção sobre Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução número 20 de 2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência. Artigo 2º. A criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral e as oportunidades e facilidades para viver sem violência e preservar a sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e gozam de direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios desenvolverão políticas integradas e coordenadas que visem a garantir os direitos humanos da criança e do adolescente no âmbito das relações domésticas, familiares e sociais, para resguardá-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. Artigo 3º. Na aplicação e interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, às quais o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade. Parágrafo único. A aplicação desta lei é facultativa para as vítimas e testemunhas de violência entre 18 e 21 anos, conforme disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Inciso 1. Violência física, entendida como ação infligida à criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou a saúde corporal, ou que lhe cause sofrimento físico. Inciso 2. Violência psicológica. A linha A. Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. A linha B. O ato de alienação parental, assim entendido como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este. A linha C. Qualquer conduta que exponha a criança ou adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha. Inciso 3. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda. A linha A. Abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceira. A linha B. Exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação,
de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. A linha C, tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento entre os casos previstos na legislação. Inciso 4. Violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. Inciso 5. Novidade da Lei 14.344. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida não se enquadre como educacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial. Parágrafo 2º. Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência. Parágrafo 3º. Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no parágrafo 1º deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde. Parágrafo 4º. O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a aplicação das sanções previstas na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Título 2 dos Direitos e Garantias. Artigo 5º. A aplicação desta lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá como base, entre outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente. A. Inciso 1. Receber prioridade absoluta e ter considerada a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Tratamento digno e abrangente. Inciso 3. Ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou testemunha de violência. Inciso 4. Ser protegido contra qualquer tipo de discriminação, independentemente de classe, sexo, raça, etnia, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, nacionalidade, procedência regional, regularidade migratória, deficiência ou qualquer outra condição sua, de seus pais ou de seus representantes legais. Inciso 5. Receber informação adequada à sua etapa de desenvolvimento sobre direitos, inclusive sociais, serviços disponíveis, representação jurídica, medidas de proteção, reparação de danos e qualquer procedimento a que seja submetido. Inciso 6. Ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio. Inciso 7. Receber assistência qualificada, jurídica e psicossocial especializada, que facilite a sua participação e o resguarde contra comportamento inadequado adotado pelos demais órgãos atuantes no processo. Inciso 8. Ser resguardado e protegido de sofrimento, com direito a apoio, planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do processo, celeridade processual, idoneidade do atendimento e limitação das intervenções. Inciso 9. Ser ouvido em horário que lhe for mais adequado e conveniente, sempre que possível. Inciso 10. Ter segurança, com avaliação contínua sobre possibilidades de intimidação, ameaça e outras formas de violência. Inciso 11. Ser assistido por profissional capacitado e conhecer os profissionais que participam dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial. Inciso 12. Ser reparado quando seus direitos forem violados. Inciso 13. Conviver em família e em comunidade. Inciso 14. Ter as informações prestadas tratadas confidencialmente,
sendo vedada a utilização ou repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo adolescente vítima, salvo para os fins de assistência à saúde e de persecução penal. Inciso 15. Prestar declarações em formato adaptado à criança e ao adolescente com deficiência ou em idioma diverso do português. Parágrafo único. O planejamento referido no inciso 8, no caso de depoimento especial, será realizado entre os profissionais especializados e o juízo. Artigo 6º. A criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência tem direito a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência. Parágrafo único. Os casos omissos nesta lei serão interpretados à luz do disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e em normas anexas. Título 3 da Escuta Especializada e do Depoimento Especial. Artigo 7º. Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado a relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Artigo 8º. Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Artigo 9º. A criança ou adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Artigo 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Artigo 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Parágrafo 1º. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova. Inciso 1. Quando a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos. Inciso 2. Em caso de violência sexual. Parágrafo 2º. Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da Lei número 13.431, que trata sobre o depoimento sem dano. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima e tchau!